Olá, futuras enfermeiras e enfermeiros e técnicos de enfermagem do Brasil, tudo bem com vocês? Que bom, meus amores, eu me chamo Priscila e hoje eu vim ter um papo reto com vocês a respeito de estágio curricular supervisionado, isso mesmo. Eu vim dar umas dicas para quem está indo a campo de estágio, né? Tanto o pessoal do técnico de enfermagem como o pessoal da graduação. Espero que ajude vocês. Quem não se inscreveu no canal, então se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, que agora só vai vir um vídeo melhor que o outro, né? Quem quiser me seguir nas redes sociais, então o meu Instagram é @cordeiro849 e no Facebook, então, é Priscila Cordeiro, tá? Eu tô com um grupo no Facebook lá, que é Enfermagem, grupo de estudos, né? Quem quiser participar lá, a gente tá interagindo lá com o pessoal. Então é isso, pessoal, certo? Bom, então, assim, a maioria das faculdades, universidades, os estágios são da metade ao final do curso, né? Na universidade onde eu estudo, que é a Fevale, aqui no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, né? A gente tem estágios a partir do segundo semestre, que são estágios de observação, para a gente se familiarizar, então, com o ambiente hospitalar. E depois, a partir do quarto, quinto, sexto, sétimo, a gente começa a ter os outros estágios, né, que são de práticas. O curricular, o estágio curricular 1, ele ocorre no sexto semestre. Depois a gente tem o estágio curricular 2, que é no oitavo semestre, onde eu estou agora. Depois no nono e no 10º é o estágio curricular 3 e 4, tá, gente? É assim que funciona, são 4 curriculares e mais os estágios supervisionados, né? Os estágios de práticas, né? Das cadeiras teórico-práticas, tá? Então, assim, a dica que eu dou para vocês, então, para quem não sabe o que levar no estágio, então, é o guia, o material de bolso, né? Que é o termômetro, tesoura, fita métrica, oxímetro, estetoscópio, caneta e caderno. Sempre caderno de anotações, tá, gente? Que esse vai ser o melhor amigo de vocês durante todo o estágio, tá? Uniforme, então geralmente os técnicos utilizam roupa toda branca com jaleco branco, né? Foi isso que eu usei nos primeiros estágios da faculdade também, os estágios de observação e de prática, né? A gente utilizou então roupa toda branca com jaleco branco. E no primeiro estágio curricular a gente já utilizou a roupa branca e por cima da roupa branca o colete azul, né? Então, no estágio de posto, que foi o que eu fiz de saúde da criança, eu utilizei roupa normal, apenas com jaleco por cima. Depois, quando eu fui para UTI, era roupa branca com jaleco azul. Tá, gente? É assim que a gente utiliza os uniformes aqui, pelo menos na minha universidade. Não sei como funciona nas outras, até digo para vocês comentarem aí como é que é no curso de vocês, na faculdade de vocês, como é que funciona, né? A gente pode interagir, né? Acho legal essa troca de experiências e tal. O bom é vocês terem duas mudas de roupa, né, gente? Para quem puder, principalmente no inverno, porque as roupas demoram para secar. Então, 2 tênis, 2 calças brancas, 2 camisas brancas, né, no inverno de manga comprida. Você pode ter uma de manga comprida e outra de manga curta, né? Mais os 2 jalecos, né? Mas que, claro, isso quem tem condições de ter 2, né, gente? Quem não tem, se vira com uma mesmo. Eu me virei muito tempo com uma só, então não tem problema nenhum. O ideal é ter 2, né? Ou até mais. Mas se não tem condições, não tem problema, tá, gente? Isso é só se você tem condições de ter, é bom ter. Principalmente no inverno. No verão as roupas secam com mais facilidade. Mas a questão é se você tem estágio todos os dias, né? Difícil lavar todos os dias a roupa e secar, né? Então é bem complicado essa parte. Então a gente sabe que os estágios supervisionados, eles são a nossa maior ansiedade, né? A gente tá sempre muito ansioso para que chegue esses estágios, né? E ao mesmo tempo com medo do que vem pela frente, isso é natural. Eu senti isso nos meus primeiros estágios. Confesso que agora eu não sinto mais tanta ansiedade, ainda sinto, mas não é tanto, tá, gente? Porque como eu já passei por vários estágios, a gente vai criando confiança conforme vai passando os estágios. Então a gente já fica mais familiarizado com o ambiente, tá?
Então, a única novidade que teve para mim, então, foi o posto de saúde, que eu ainda não tinha feito estágio em posto de saúde, que foi o que foi mais novidade para mim mesmo, né? Mas foi muito tranquilo, foi muito bom, né? Para quem gosta aí de posto de saúde, quer seguir essa carreira, né? É isso aí. Então, assim, gente, o que eu dou de dica para vocês... aproveitem o estágio, certo? Aproveitem o máximo do estágio de vocês, o quanto vocês puderem aproveitar e tirar de conhecimento. É a melhor forma de vocês aprenderem, tá? Porque o estágio, ele serve para isso, tá? Então, pra gente aprender, então a gente vai ter... a gente tem que ter no estágio boa vontade sempre, gente, sempre se oferecer para fazer as coisas, tomar iniciativa, né? Tomar aquela responsabilidade pra gente, ter a iniciativa de realizar os procedimentos, porque a gente sabe que não é fácil, mas quando a gente toma iniciativa, parece que as coisas saem mais fácil. Melhor do que ser escolhida pelo professor para fazer aquele procedimento, né, gente? Então, a gente pode tomar iniciativa. Eu sempre tomo iniciativa nos meus estágios, mesmo que às vezes eu não saiba muito bem o procedimento, né? Mas a prática, a teoria, eu sei. Então, a gente vai colocar em prática a teoria. Então, eu sempre me ofereço, né? A gente tá ali para errar, a gente tá ali para aprender. Então, essa é a hora da gente sugar o máximo dos nossos professores, porque eles são muito qualificados para nos ajudar e para nos ensinar, né? Então, o ideal é que a gente tire um maior proveito, que a gente vá lá, troque as fraldas, dê banho de leito, né? Se jogar... fazer coleta, a gente tá lá para aprender, né? Ter conhecimento na área que a gente vai utilizar, observar, ter firmeza no que a gente vai fazer, observar os nossos colegas, observar os profissionais que estão ali trabalhando, porque só aí a gente já vai construir uma bagagem para o futuro, né, gente? Então é bem importante. Então a gente tem que dominar as práticas, dominar os procedimentos. Então a gente faz essa questão de ajudar, né, os próprios técnicos que trabalham ali no hospital, ajude eles a realizar o banho, que daí você já vê como é que ele faz, você já aprende, observe ele fazer uma punção, observe, né, a gente tá ali para aprender. No estágio de graduação, geralmente a gente vai fazer isso com o nosso professor, né? A gente não vai observar o técnico fazer e nem vai ajudar o técnico, a gente vai realizar essas funções, tá? Mas no técnico você tem a oportunidade de observar o seu profissional, observar o profissional que está na sua frente e absorver o conhecimento dele. Pergunte, não tenha medo de perguntar. Claro, gente, você vai ter que saber filtrar, né? Porque a gente sabe que muitos profissionais que estão trabalhando, eles já têm aquele mania deles de trabalhar, já não seguem tantos protocolos, né? Então a gente aprendeu alguma coisa diferente, eles fazem de outra. Mas o importante é você pegar a técnica, né? Às vezes nem é o procedimento em si, né? E você vai filtrar o que é bom, o que você precisa absorver e o resto você vai deletar, tá, gente? Então é bem legal isso aí para depois a gente dominar com mais facilidade os procedimentos, não ter tanto medo de fazer as coisas, tá? A gente tem que ser interessado em aprender, tá, gente? A gente tem que aprender, se surgir coleta, faz, se surgir curativo, faz, né? A gente tem que saber lidar com os procedimentos, a gente pede ajuda pro professor, né, o nosso tutor, para ver como é que vai ser o processo, né? A gente tem que mostrar interesse em aprender se a gente não sabe, aprender coisas novas, né? O aprendizado é uma coisa que ninguém tira da gente, ele é constante, ele vai modificando, a gente vai aprendendo sempre, por toda a vida. Até a gente tiver lá 80, 90 anos, a gente vai estar aprendendo ainda. Então a gente nunca vai saber tudo, tá, gente? Então a gente tem que ir sugando. A gente tem que aproveitar as grandes oportunidades, tá? Que o curso nos possibilita. A gente tem que aproveitar os estágios para absorver e tirar de letra, tá? Os estágios aí e pegar mais segurança até para que a gente consiga seguir nossa carreira aí, tá? A gente tem que lembrar, gente, que a gente tá ali para aprender, tá? A gente tem que tirar dúvidas, tá? Qualquer procedimento que a gente tenha dúvida, a gente tem que tirar dúvida, a gente tem que estar seguro do que a gente vai fazer. A gente não pode hesitar em pedir ajuda, tá, gente? Ao nosso professor, nosso supervisor, tá? A gente nunca pode prestar um atendimento a um paciente com dúvida, tá? Porque a gente tá lidando com vidas, a gente não pode ter vergonha de perguntar, a gente tem que perguntar, a gente não pode ficar calado, tá? A gente tem que desenvolver o estágio, tá, gente?
Estágio é um momento de aprendizado onde a gente vai sugar ao máximo que a gente tem ali ao nosso redor, tá? Então, é natural que a gente tenha dúvidas do longo do processo, isso é normal. A gente tem que perguntar sobre tudo, seja algo ligado à tarefa que você está fazendo, seja outras coisas que você vai ver à sua volta, pergunte tudo, indague tudo, relacione o ambiente de trabalho e o que você aprendeu lá no seu curso técnico, na sua graduação. Então, para que você consiga, então, solucionar as suas dúvidas e colocar em prática mais adiante, tá? Revise tudo, gente, continue estudando, revise o que aprendeu, passagem de sonda, nasogástrica, nasentérica, cuidados de enfermagem, curativo aberto, curativo fechado, lesão por pressão, fazer relatório de enfermagem, anotação de enfermagem, né? Evolução de enfermagem, as terminologias, né? Como se faz a administração de medicamentos, né? Manter atualizados os procedimentos, sempre no exercício da enfermagem, isso é muito importante, tá, gente? Anote todas as informações, né, que você teve no final de cada dia, dá uma estudada, tá? Isso é muito importante, manter a frequência dos estudos nesse momento, né? Então, você vai absorver durante o dia, estudar durante a noite ou estudar durante a tarde, manter essa dedicação fará com que você seja um profissional muito bom, tá, gente? Acima da média. A gente tem que se comprometer, ser assíduo, tá? Não faltar, né? Isso é essencial para o aprendizado, porque cada dia que a gente falta, a gente perde alguma coisa e sempre acontece alguma coisa diferente, né? Então, todos os dias que a gente pensa em faltar, é um dia de estágio perdido, então é uma prática, algum procedimento que a gente poderia estar aprendendo, que a gente vai ter esse conhecimento a menos na nossa carga horária. Né? Tira todas as dúvidas, tenha sempre as dúvidas anotadas para depois poder esclarecer, coloca tudo no caderno, tá? Elas vão servir para o teu futuro, tá, gente? Tem um caderno de anotações, tá? Anote tudo que você puder anotar. Leva uma caderneta, uma agenda para anotar as principais informações, tá? Sobre os procedimentos, sobre assuntos que você acha pertinente, tá? É muito útil você registrar, por exemplo, colocar os exemplos no caderno, por exemplo, de termos técnicos mais usados, né? Patologias mais presentes, medicações, cálculos de dosagem dos medicamentos, né? Isso vai te ajudar muito. Tenha tudo isso anotado, até por exemplo, o teu paciente que tu pegou os sinais vitais dele para ver, para comparar o normal com o anormal. Então, tudo isso é bom a gente anotar. Então, antes de você ir para o estágio, você pode fazer uma caderneta anotando as principais coisas que você tem dúvida, tudo que você, digamos, por exemplo, acha que vai cair no estágio. Como eu falei para vocês, cálculo de gotejamento, terminologias, patologias, procedimentos, por exemplo, como passar uma sonda, como fazer uma punção, como fazer um curativo, como tratar uma lesão por pressão, quais os graus de lesão por pressão, né? O que eu devo usar naquele grau de medicação, para que serve tal medicação. Então, isso é importante vocês terem anotado no caderno de vocês, tá, gente? Sempre. E sempre anotar o que é normal e o que é padrão e o que é anormal. Anormal para aquele paciente ou para outro paciente. A gente sempre tem que ter o que é basal e o que é anormal, tá? Então, a gente precisa estar se comunicando bem com os nossos colegas, se comunicando bem com o nosso paciente, se comunicando bem com a equipe de enfermagem que trabalha no hospital, principalmente se comunicar bem com o nosso tutor, o nosso professor, né? A gente tem que evitar conflitos, a gente vai se deparar com conflitos, mas a gente tem que saber lidar com eles. Até porque a gente tá lá para aprender, a gente não é funcionário do local, então a gente tem que aprender a lidar com as divergências, tá, gente, de informações. A gente tem que se adequar ao local que a gente está fazendo estágio. A gente não pode querer colocar regra num local onde a gente não trabalha, tá, gente? Então, a gente tá lá, a gente tira um espaço que era um dos funcionários pra gente poder aprender. Então, a gente não pode tentar impor regras para eles, né? A gente vai lidar com várias situações diferentes, com pessoas diferentes, com jeitos diferentes, com habilidades diferentes. Então, a gente vai ser desafiado muitas vezes a lidar com coisas que a gente nunca viu, né? E vai ser, às vezes, um público difícil, mas a gente tem que saber lidar com isso e tirar de letra. A gente tem que ser responsável, gente. Não é porque a gente é estagiário que a gente não vai ser responsável, tá? A gente precisa levar
o estágio a sério, a gente tem que assumir responsabilidade, a gente tem que pensar que às vezes aquele lugar que a gente tá pode ser o lugar onde a gente vai ficar para trabalhar, né? Então a gente tem que levar a sério, a gente tem que ser profissional já no estágio, tá, gente? A gente tem que entender a nossa posição, né? A gente é um estagiário, né? Que se encontra numa condição de aprendiz, né? A gente não pode chegar criticando o ambiente, as políticas, as normas, a instituição, né? A gente tem que estar focado no nosso objetivo, que é aprender, né? A gente não tem que ficar reclamando nada das atividades que precisam ser realizadas, os procedimentos que mandaram a gente fazer. A gente tem que baixar a cabeça e fazer o nosso trabalho, tá? A gente pode expor sugestões de melhoria, né? Mas sempre com cuidado de não fazer reclamações, né? Sem apontar, ou pelo menos se for fazer a reclamação, sempre apontar uma solução para aquele problema, né? Até porque a gente pode ficar com má fama, né? E pode prejudicar a imagem da nossa instituição e a gente acabar vindo a perder o nosso campo de estágio. E a gente sabe que tem outras turmas que vêm depois da gente. Então a gente sempre tem que deixar uma boa impressão no local onde a gente está fazendo estágio, tá? A gente sempre tem que ser pontual, gente. Tentar não atrasar, né? Considerar a pontualidade, porque depois para nossa vida isso vai ser muito importante. A gente tem que ser profissional, mesmo sendo estagiário, tá? Poucos minutos de atraso são até aceitáveis, mas a gente precisa manter a programação que foi feita, então a gente não pode atrapalhar o percurso, tá, gente? A gente, como estagiário, tem que cuidar da nossa aparência, né? Sempre as unhas bem aparadas, né? Cabelo preso para quem é menina, homem, cabelo cortado, né? A barba, né? Se possível não ter, mas se estiver bem aparada, né? A gente tem que manter a nossa aparência, tá? Quanto aluno, como de enfermagem, como estagiário, a gente tem que manter. Então, as vestimentas foi aquilo que eu falei pra vocês. Então, calça branca, tá? Não pode ser leg, né? Pras meninas, né? O ideal é calça jeans branca, tá? Camisa branca, sapatos brancos fechados, tá? Meia branca, né? Mas se você não tiver, mas deixar bem escondidinho, não tem problema. Jaleco, né? Da instituição que você estuda ou seu também, né? A gente tem que manter o nosso jaleco sempre impecável, né? Sempre limpinho, né? Isso dá sinal de higiene, né? Então a gente sempre tem que... tem instituições que utilizam jaleco de manga curta, outros de manga longa. O nosso é de manga longa na instituição que eu estudo. A gente não utiliza jaleco de manga curta, né? Mas tem lugares que sim. Então a gente sempre tem que... Por isso que é bom ter duas peças, né? Não levar sujo. Geralmente as escolas, elas optam por um padrão, né? Todo mundo com o mesmo jalequinho, tudo com o mesmo uniforme, né? A gente... Sapatinho branco, né? Evitar queda de secreções, coisas no nosso sapato, né? Se a gente puder usar pro pé, melhor, né? A gente tem que ter os nossos EPIs, né? Que é bem importante, né? Sempre, para que a gente não sofra nenhum acidente, né? Óculos, né? Jaleco, o próprio... o capote, né? Tudo isso aí a gente tem que ter, são nossos EPIs pra gente trabalhar. Cabelos presos, barbas feitas, né? Afinal, a gente está tratando com vidas, então a gente tem que, né, passar aquela aparência boa, né? Nada de adornos, tá, gente? Muito importante a gente não colocar anel, né? Brinco, né? Se for botar bem pequenininho, né? Que não interfira, né? Colares, né? Coisas que nos tragam risco para nossa saúde, a gente não deve utilizar, tá? Porque pode ser puxado pelo paciente, então a gente pode nos colocar em risco, né? Material de bolso esclarecido, o relógio, que é essencial, tá, gente? Pra gente fazer ali a contagem do pulso do paciente, até da frequência respiratória, frequência cardíaca é importante. Então, caneta sempre azul ou preta, tá? E o caderninho de anotações de vocês, tá, gente? Que a gente deve ter sempre à disposição. O esfigmo, eu falei pra vocês, a parede de pressão é opcional para quem quiser levar ou usar da instituição. Eu prefiro usar da instituição, tá? O esteto, às vezes eu levo o meu, às vezes eu uso da instituição. Agora, com a parte do Covid, a gente tá usando material da própria instituição, tá? Do próprio hospital, tá, gente? Tesoura sem ponta, né? Ou ponta arredondada. Termômetro analógico ou digital, hoje só utiliza-se o digital, né?
Oxímetro é opcional, você pode utilizar da instituição, mas é bom você ter o seu, né? Que às vezes o da instituição os funcionários estão utilizando. Então é bom você ter o seu, tá? Frasquinho de álcool em gel, né? Sempre na necessidade de vocês. E basicamente é isso, gente. Que vocês têm que ter em vista para os estágios de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradeço imensamente a presença de todos comigo hoje, mais uma vez. Agradeço o crescimento do canal, agradeço o crescimento do grupo, que eu tive um retorno muito grande do grupo do Facebook em muito pouco tempo. Eu fiz esse grupo faz 2 dias e já tá bombando de gente, né, gente? Então eu agradeço muito, 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 muito vocês sempre, né? E que a gente possa continuar trocando, então, ideias, né? Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, compartilhe os vídeos, deixe muito like nos vídeos, tá, gente? Que ajuda o canal a crescer, né? E passar informações para as outras pessoas, né? Vamos continuar interagindo em box também, que eu tô ajudando o pessoal aí. É isso aí, gente. Por hoje é isso. Um beijão no coração de vocês e muito obrigada por tudo, sempre.